Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam e que nos aproximam da tão sonhada felicidade. E como estamos a caminho? É claro que nós temos defeitos, nós temos vícios, os quais nós temos que arrancar do nosso coração como bom jardineiro que somos. Mas tem uns, dois principalmente, orgulho e egoísmo, que de onde depois promanam todos os demais, que estão enraizados tão fundo, que ainda não conseguimos arrancá-los. Então, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo. E a nossa reflexão de hoje é do Evangelho de João, aonde respondeu Jesus: És mestre em Israel e não sabes disso? É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência de Deus. Tempo virá em que semelhantes perguntas serão consideradas pueris, porém, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. E a resposta de Jesus a Nicodemos, embora não se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre as realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus que auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que se verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por isso, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. É importante a gente lembrar que há 2000 anos atrás, Nicodemos perguntou a Jesus se ele, para nascer de novo, voltaria ao ventre da sua mãe. E Jesus respondeu: És mestre em Israel e não sabes disso? É que a resposta de Jesus, ou melhor, a resposta de Jesus, que era uma pergunta, nos leva a refletir a respeito da existência da reencarnação. E quanto à reencarnação, sendo uma lei divina, ela também nos prova a sobrevivência do espírito e coloca por terra a ideia da morte. E tem muita gente que até hoje ainda parece Nicodemos, porque Jesus, quando fez essa pergunta, ela significa que a reencarnação já era conhecida dos povos antigos. Nós vamos olhar o conhecimento da reencarnação, começa lá na Índia, passa pelo Egito, Israel, China, pelas Américas, porque havia um conhecimento básico da sobrevivência do espírito, tanto que dos mortos eram enterrados com seus instrumentos, porque acreditávamos que eles seriam necessários na vida espiritual. Mas o que nós precisamos na vida espiritual é a bagagem das nossas boas ações. E a reencarnação, que já era conhecida naquele tempo,
nos mostra a grandeza de Deus, nos dando possibilidade de nos melhorar e também nos dando possibilidade de recuperar dos erros cometidos. Então, como diz o Espírito Emmanuel, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, porque eles se transformaram em quê? Em investigadores. E dirigem-se a nós outros muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida das pessoas com esta dúvida. Então, considerando essa circunstância, em se tratando de um problema tão essencial para nós e para eles, é razoável não perguntamos aquilo que todos nós deveríamos saber, ou seja, a reencarnação existe? Com certeza todos nós iremos responder que sim. Agora, se vivemos de uma maneira reencarnacionista, é outra pergunta. Porque aquele que conhece a reencarnação sabe que esta vida não é a única, que já teve centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, e terá outro tanto, passando pela categoria de bons espíritos até chegar à condição de espírito puro. Nós temos aí uma jornada muito grande pela frente, mas, com certeza, chegaremos à tão sonhada felicidade, que não é uma felicidade de uma beatitude indolente, onde não se faz nada, não. À medida que evolui, o espírito se conscientiza que mais precisa trabalhar. Primeiro dentro de si mesmo, mudando o que tem que mudar, compreendendo que os outros também precisam de ajuda, e ajuda a todos. O exemplo disso é o Mestre Jesus, que há mais de 4 bilhões de anos está junto do planeta Terra desde a sua formação, nos auxiliando, nos ajudando pacientemente a chegarmos à mesma condição onde ele está. E ele sabe que nós chegaremos, então ele tem paciência. Eu diria até uma paciência infinita. Eu não teria a paciência que Jesus tem. De vez em quando era capaz de dar uma lampada em alguém para enquadrá-lo, colocá-lo no bom caminho. Mas o amor de Jesus, junto da corrigendo, dá a oportunidade de todos nós crescermos e evoluirmos. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.